Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, o nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores. Hoje é dia 23 de agosto de 2022 e como todas as terças-feiras nós temos o nosso encontro, estudamos o Evangelho à luz da doutrina espírita. Vamos cumprimentando os amigos que vão chegando, os amigos encarnados, desencarnados, a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual da nossa casa espírita, e todos esses amigos e amigas muito queridas que estão agora conosco e aqueles que vão nos assistir depois através das nossas gravações. Então sintam-se acolhidos, recebam o nosso carinho muito fraterno. Boa noite, Lucimárcia, boa noite, Inês Luchese, boa noite, Sueli Reis, Sandra Fernandes, que bom. Os amigos estão aqui conosco e nós vamos preparando espiritualmente o nosso ambiente, abrindo aqui uma página do livro Vinha de Luz. Boa noite, Marli. Marli Oliveira, seja muito bem-vinda. Boa noite também, Andréia Pereira. Seja muito bem-vinda ao nosso estudo do Evangelho. Nós abrimos aqui no livro Vinha de Luz, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, a mensagem 99. O título da mensagem, Nos Diversos Caminhos. E é uma passagem de Paulo, a segunda carta que Paulo escreve à Igreja de Corinto. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. E assim Paulo se pronuncia: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Vamos repetir. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Emmanuel nos traz a seguinte reflexão: diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas sem qualquer propósito de renovação interior. Aqueles que se demoram na região da letra estimam as longas discussões sem proveito real. Quantos preferem a zona do sectarismo? Lançam-se às lutas de separatividade, lamentáveis e cruéis. Todos os que se cristalizam no eu dormitam nos petitórios infindáveis, a reclamarem proteção indébita, adiando a solução dos seus problemas espirituais. Os que se retardam nos desvarios passionais rogam alimento para as emoções, mantendo-se distantes do legítimo entendimento. Os que se atiram às correntes da tristeza negativa gastam o tempo em lamentações estéreis. Aqueles que se consagram ao culto da dúvida perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmos, convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo companheiros e estraçalhando reputações. Quantos se prendem à curiosidade crônica, borboleteiam aqui e ali, longe do trabalho sério e necessário. Aqueles que se regozijam na presunção, passam dias urzindo o próximo, quais se fossem inquisidores permanentes do mundo. Os que vivem na fé, contudo, acompanham Cristo,
examinam a si próprios e experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. Amigos, a mensagem 99 do livro Vinha de Luz, nos diversos caminhos. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Vamos orar. Agradecer a oportunidade de estarmos reunidos para estudarmos o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Com gratidão, Senhor, pela oportunidade. Com gratidão por sentirmos a Tua presença em nossos corações. Nós vamos dando início e te pedimos, Senhor, esteja sempre conosco. Auxilia-nos na nossa caminhada, para que possamos vencer cada vez mais as nossas imperfeições. Sê conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Que bom, amigos, estamos juntos, os amigos vão chegando, vão fortalecendo essa grande família que é a família do SEAC de Olambra, e com muita alegria nós vamos dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós vamos ver o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. E vamos dar continuidade às instruções dos Espíritos. Vamos ver hoje o item 16, que fala sobre a indulgência. Mas nós gostaríamos de lembrar, para aqueles que estão chegando pela primeira vez ou que vão nos assistir depois, através do nosso canal do YouTube, do Telegram, do Facebook, do Instagram, que nós temos um propósito com esse estudo da terça-feira. Ele serve como uma preparação espiritual para a reunião que virá logo a seguir, que é a reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento. Serve para preparar espiritualmente os trabalhadores da nossa casa espírita e também aqueles que serão assistidos através dessa reunião, que não é ao vivo, é uma reunião à distância, de 8h30 às 9h30 da noite. E nós temos também, com esse estudo, o objetivo de compreendermos melhor a mensagem do Cristo de uma forma comentada através de Allan Kardec e através também dos espíritos benfeitores. Então vamos dar continuidade ao capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, vendo aqui as instruções dos espíritos, o item 16, com relação à indulgência. E essa mensagem ela veio através de José, que é um espírito protetor e foi dado em Bordeaux em 1863. Mas antes de iniciarmos a mensagem do benfeitor espiritual, nós vamos nos socorrer do dicionário para compreendermos qual o significado dessa palavra, indulgência. A indulgência é uma qualidade de pessoa indulgente. A indulgência é o perdão ou atenuação da gravidade de uma falta. É a bondade que desculpa o que é censurável ou importuno. Qualidade de pessoa indulgente. E o que é uma pessoa indulgente? Que tem disposição para perdoar ou desculpar. É uma pessoa benévola, complacente, que mostra disposição favorável em relação a algo.
É uma pessoa que está disposta a perdoar ou a compreender. Então, nós agora não temos mais nenhuma dúvida com relação ao que seja a indulgência. Podemos dizer que é aquela pessoa que perdoa, que consegue compreender as faltas alheias. E o benfeitor, assim se inicia, o benfeitor, o Espírito José, dirigindo-se diretamente aos espíritas. Ele começa assim a sua mensagem. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Apesar de ser importante e necessário esse sentimento, mas ele nos alerta que poucos de nós conseguimos já alimentar esse sentimento. E é isso que ele quer, dirigindo-se diretamente aos espíritas, não que a mensagem tivesse que ser somente para os espíritas, mas ele ali se encontrava numa reunião aonde um médium se colocou à disposição para que o benfeitor pudesse esclarecer aqueles que ali estavam reunidos num processo de aprendizado, porque era o que Kardec fazia no início da codificação. Prossegue ele. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Nós sempre repetimos isso. É muito fácil sermos juízes, sermos promotores, apontarmos as faltas do outro, julgarmos o outro, mas esquecemos das nossas próprias limitações. É muito fácil, como diz o emissário divino, ver os defeitos de outras pessoas, mas nós devemos, mesmo quando percebemos certos deslizes por parte do outro, evitar falar, evitar divulgar. Se não vamos construir, não devemos destruir. E ele diz mais, ao contrário, ocultá-os, oculte esses defeitos, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente, daquela pessoa. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. José, o benfeitor, ele diz, devemos, quando constatamos alguma falta alheia, evitar de divulgá-la, de transmiti-la. Precisamos compreender que ele aqui não está nos ensinando a sermos coniventes, a sermos omissos. Não é isso. Mas quantos, ao perceberem algum deslize, às vezes deslizes menores, outros deslizes maiores, graves, têm o prazer de sair divulgando aquilo para denegrir a outra pessoa. O que aquele que assim procede vai conseguir com isso? Qual o mérito, qual o proveito, o que ele vai ganhar com isso? Mas temos que lembrar, estamos num planeta
aonde reina a maldade, a inveja, o ciúme, a maledicência, mas ele ali, aquele benfeitor, prestem bem atenção, ele estava se dirigindo diretamente aos espíritas, porque se nós nos professamos espíritas, espíritas cristãos, porque nós espíritas seguimos a mensagem do Cristo, ele ali está dando um alerta. Como você pode se dizer que é espírita se você ainda se compraz em denegrir o outro? Prossegue ele. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso, tenho cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Nós vimos o significado de indulgência. É aquela pessoa que é indulgente, que ele sabe perdoar, que ele sabe relevar as faltas do outro. Ele percebeu a atitude do outro, percebeu que o outro não deveria agir daquela maneira. Dependendo do caso, ele pode até tocar naquele assunto, mas com o objetivo de auxiliar, de orientar. Devemos lembrar quando os fariseus vieram com aquela mulher adúltera, com o objetivo principal de testar como Jesus reagiria, porque a lei de Moisés, ela dizia que deveria apedrejar. Se Jesus dissesse que não deveria apedrejar, Jesus estaria indo de encontro à Torá, a lei que eles seguiam. Se Jesus dissesse para apedrejar, Jesus estaria cometendo uma atitude que não era de uma pessoa indulgente. Afinal de contas, se ele veio para ensinar o amor, seria uma contradição ele dizer: apedrejem sim, matem essa mulher. Se ela foi pega em adultério, ela merece esse castigo. Mas o que ele faz? Ele para ali naquele momento, ele não acusa diretamente um a um, mas ele para, começa a escrever na areia, ali de cabeça baixa, pergunta: aquele que estiver livre de pecados, atire a primeira pedra. E o que acontece? Dos mais velhos para os mais jovens, eles foram se retirando, porque eles sabiam que eles não eram perfeitos, que eles tinham suas falhas. Mas Jesus deu ali um ensinamento, mas com todo cuidado, com todo o equilíbrio, com toda a harmonia. Depois ele se dirige à mulher adúltera e ele não fala em nenhum momento num tom de julgar, mas somente pergunta: mulher, aonde estão os que te condenavam? E ela diz: mestre, todos se retiraram. E ele diz: vá, mas não tornes a pecar. Ele não foi conivente, mas ele também não julgou. Diz: vai, mas a partir de agora, busque um outro caminho. O benfeitor José, ele diz: aquele que age com indulgência
Ele não faz observações chocantes. Não tem nos lábios censuras, apenas conselhos. E as mais das vezes, velados, quer dizer, primeiro, ele não faz nenhum tipo de observação que possa chocar aquele que praticou o ato ou aquele que vai ouvir o que aconteceu. Ele não censura, ele não critica, ele procura aconselhar. Mas assim mesmo, aconselhar de uma forma sutil, velada. Os espíritos superiores, eles trazem orientações para nós, mas de uma forma assim, velada. Eles não impõem nada, eles não dão respostas. Você deve agir dessa ou de tal forma. Não. Nós temos o livre-arbítrio. Eles nos dão a oportunidade de utilizarmos a nossa liberdade. Pesquisarmos, pararmos, analisarmos, pensarmos. Como eu devo agir? E não deixar na mão do outro para que o outro decida por nós. Mas prossegue, José. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? Há de que não tereis feito o que reprovais, visto que estais a censurar, que valeis mais do que o culpado? É interessante o cuidado que nós, inclusive, como pais, educadores, avós, tios, madrinhas, padrinhos, temos que ter com as nossas crianças, com os nossos jovens, às vezes, com o intuito de orientar, utilizamos-nos de críticas destrutivas. Você faz tudo errado, você não vai chegar a lugar algum, você só faz bobagens, e por aí vai. E com isso, o que nós vamos trazer de incentivo positivo para o outro, para aquela criança? E ele diz, será que você se julga melhor? Por isso você reprova, censura, acreditando que você tem mais valor do que o outro? E ele se pronuncia assim, ó homens, ó homens, ó humanidade, humanidade terrena, ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? É difícil, são assuntos que a gente sempre traz, porque são muito importantes. Porque se nós ouvimos uma mensagem apenas uma vez, aquilo às vezes não toca nosso coração. É necessário muitas e muitas vezes. Por isso que a gente reencarna muitas e muitas vezes. Porque se fosse apenas uma encarnação e já nos tornássemos espíritos puros, mas a gente sabe que não é assim. E ele coloca esse alerta. Será que nós estamos parando para fazer essa análise íntima, pessoal? Será que estamos observando como que nós agimos? Repetindo o que ele diz, ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações?
os vossos próprios pensamentos. Porque o pensamento, ele cria formas. Quando Jesus alertou também. Se você pensou, você já adulterou. Mas não é adulterar no sentido que vulgar que a gente pensa, de uma traição conjugal. Não. O nosso pensamento, nós construímos para o bem ou para o mal. O cuidado que precisamos ter. Os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos. Como que eu agi hoje? Ao final do dia, antes de dormirmos, fazer essa reflexão. Como foi o meu dia? Será que estamos agindo assim? Ou será que estamos nos ocupando com os que fazem os nossos irmãos? E diz ele, quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Lembrando que ele estava se dirigindo diretamente aos espíritas. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga, em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Aqui, José está se referindo ao Pai, se referindo a Deus. Devemos lembrar dele. Ele é que julga. Em última instância, ele nos conhece no mais íntimo do nosso ser. Mesmo quando nós queremos demonstrar uma coisa que não somos, mas ele sabe. E ele, inclusive, pode relevar uma falta que para nós seria considerado uma falta, porque ele conhece na intimidade de cada um o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátemas, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. José diz, lembrai-vos, vocês estão clamando em voz alta, anátema, anátema, quer dizer, que vergonha, um opróbrio, estão reprovando, estão excomungando aquele outro. E ele diz, tereis, quiçá, talvez, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue ao passo, que o rigor desanima, afasta e irrita. Vamos repetir o último parágrafo. Sede indulgentes, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeus, 1863. Amigos, faltam apenas 1 minuto para a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento. Quem desejar encaminhar algum nome para essa reunião, encaminhe que a partir da próxima semana nós colocaremos em tratamento o nome que chegar à nossa casa. Anotem o WhatsApp do nosso Centro Espírita, o DDD é o 19 e o celular é o 99 341
6316. A doce paz de Jesus no lar, no coração de cada um de vocês. Mantenhamos-nos em sintonia. Paz a todos e até domingo, 20 horas, no nosso Evangelho no Lar.